Olha aí, pessoal, o Lula fez mais uma reunião com seus ministros para tratar da questão do Rio Grande do Sul. Isso aqui, obviamente, muito mais do que um interesse, uma preocupação genuína do presidente da República com a terrível situação que está se abatendo sobre o Rio Grande do Sul. Isso aqui demonstra mais uma preocupação do próprio Lula com a sua imagem na questão toda da gestão dessa crise, dessa terrível calamidade pública lá no sul do Brasil, porque realmente o Lula tem deixado a desejar na sua atuação e mais do que isso, quando ele age, quando ele faz alguma coisa, na verdade, percebe-se claramente que há um interesse político por trás disso. Ele tem usado o Rio Grande do Sul como um palanque político para alavancar a sua popularidade e eventualmente fazer um novo governador do estado, que seria o senhor Paulo Pimenta, que também estava presente nesta reunião aqui. Vamos falar, então, sobre o que foi conversado, quem estava participando desse evento muito republicano do Lula. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, essa reunião foi feita hoje, lá no Rio Grande do Sul? Mentira, lá no Palácio da Alvorada, em Brasília. É claro, você acha que o Lula vai ficar no Rio Grande do Sul? Que ele vai ficar enfiando o pé na lama para ajudar as pessoas, os voluntários, para ver a situação em loco? Não, ele vai ficar lá do conforto de Brasília, né, onde não vai ter enchente nunca, ali naquela tranquilidade do Palácio do Planalto ali e tudo mais. Aliás, tão preguiçoso que ele fez essa reunião no Palácio da Alvorada, não saiu nem de casa para se encontrar com os ministros. Aliás, destaque para a cara de bunda do Fernando Haddad aqui nessa foto ao lado do presidente da República, né? Mas então, ele fez essa reunião hoje, sabadão, não vai passar o sábado no Rio Grande do Sul, claro que não, né? Então, estiveram presentes alguns ministros nessa reunião, né? Na verdade, foram os seguintes senhores que estavam participando ali. O Fernando Haddad, ministro da Fazenda, claro, está naquela foto, nós já vimos isso aqui, né? O Paulo Pimenta, o profeta Paulo Pimenta, que é o secretário biônico para o Rio Grande do Sul, né? Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, 39º Ministério do Governo Lula, né, e tudo mais. Uma indicação mais do que polêmica e moral, mas eu já vou comentar o que ele falou a respeito de sua própria indicação. O senhor Valdez Góes, do Ministério da Integração, Renan Filho, dos Transportes, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais e José Múcio Monteiro, o milico ministro da Defesa lá, né? Então, a pauta da reunião não foi completamente divulgada, aí o que a gente sabe apenas é uma ou outra coisa que acabou vazando aí dessa história, né? Então, o governo está discutindo aí um novo pacote para manter as indústrias do Rio Grande do Sul aí funcionando, para evitar desemprego em massa, porque elas não apenas foram muito danificadas, o que vai custar bastante uma reconstrução do parque industrial gaúcho, mas também elas não estão produzindo nesse período, não estão gerando caixa, estão tendo prejuízos, estão deixando de gerar caixa para arcar com as suas contas, com as suas despesas e perdendo o share do mercado, a participação no mercado, né? Porque a concorrência vai ocupar essa lacuna aí, concorrência de outros estados, ou seja, as indústrias vão ficar bastante prejudicadas aí nesse sentido. Agora, saber exatamente o que está sendo discutido aí nessa reunião, quais foram os pontos, a gente não sabe. E eu digo aqui de forma um pouco palpiteira, vamos colocar assim, né, fazer uma meia-culpa, mas com algum grau de verossimilhança, eu diria, que o governo Lula fez essa reunião aí para puxar a orelha dos ministros de novo e questionar, né, tentar entender por que a imagem dele não está se revertendo na questão do Rio Grande do Sul. Ele ainda anda preocupado com o fato de que as pessoas não estão apoiando o governo irrestritamente em toda a situação que está acontecendo lá. Inclusive, as pessoas demonstram cada vez mais um cansaço e uma decepção, não apenas com o governo Lula, é importante frisar, com o Estado de forma geral. As pessoas estão percebendo a ineficiência que é o Estado e que é a sociedade civil que segura a peteca em momentos de crise para evitar que as coisas simplesmente desandem por completo, uma vez que
o governo fica batendo cabeça. Olha só, esse palhaço do Paulo Pimenta aqui falou que não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Temos que pensar uma estratégia de ação, temos que escolher alguma coisa para fazer e tudo mais. O cara está completamente perdido e ele, em tese, é o ministro biônico que vai tocar a reforma, a reconstrução do Rio Grande do Sul, não é isso, né? Que eles colocaram aqui e tudo mais. Aliás, ele inclusive minimizou as críticas que recebeu por sua indicação lá para esse ministério. Volta a dizer, esse cara era da SECOM. O que um sujeito que, em tese, entende de comunicação vai ter capacidade, vai ter aí um conhecimento técnico para lidar com reconstrução de um estado destruído por uma calamidade pública. Tem muito mais gente, muito mais gabaritada do que o Lula para isso aí. E se ele quisesse não transformar, eu até falei isso em outro vídeo, se o Lula quisesse não transformar isso aí, a criação desse ministério, em um ato político, politiqueiro mesmo, eleitoreiro, o Lula teria chamado alguém de fora do governo, uma pessoa com a competência técnica para lidar com essa situação e não colocar o seu candidato ao governo do Rio Grande do Sul para ocupar essa vaga, que é o caso do Paulo Pimenta, que todo mundo já sabe que vai seguir aí nesse sentido, né? Então, o Paulo Pimenta falou que, na verdade, isso aí é uma visão mesquinha e extremamente maldosa, né? Deve ser fake news, né? Tudo para ele é fake news aí e tudo mais, e que então as pessoas estão querendo prejudicar o governo com essa história. E ele falou que ele tem uma relação excelente, funcional, respeitosa com o Eduardo Leite, ali uma coisa maravilhosa e tudo mais. E ele disse o seguinte, né? Porque o pessoal colocou esse ponto. Pô, você tem divergências políticas com o Eduardo Leite, você é o provável adversário dele nas eleições. Parece que o governo Lula está montando um governo paralelo lá no Rio Grande do Sul, né? Aí o Paulo Pimenta falou, não, eu votei nele para governador lá em 2022, eu era o presidente do PT e o nosso apoio foi fundamental para que ele fosse eleito. Não tenho muita certeza não, mas enfim, né? E ele disse que acredita que ele votou no mesmo candidato que o Paulo Pimenta para a presidência da República. Aí eu já acredito um pouco mais, com certeza, né? Então, de fato aqui, o pessoal tem criticado bastante a indicação do Paulo Pimenta, né, que foi chamada pelo Aécio Neves. O Aécio Neves está vivo ainda? Engraçado. Ele chamou isso de excrescência, né? E realmente, de fato, isso aí é algo nesse sentido, mas, enfim, indicação feita, o cara já tá lá. Aliás, não tá, né? Porque se ele participou dessa reunião aqui, a não ser que ele tenha participado de forma telepresencial, né? Não sei, seria estranho ele voltar de uma vez para participar desse evento aí, né? Então, aparece aqui o nome de que ele estava presente, mas não aparece nenhuma informação de se o Paulo Pimenta estava presencialmente ou via telão de novo ali, conforme ele esteve em outra reunião, né? Mas a verdade é o seguinte, não sabemos ainda o que foi tratado por completo nessa reunião. As decisões que saíram dali vão ser apresentadas na próxima semana, já estamos no sábado aí, não se sabe em que momento, se é na segunda, na terça, na quarta, o governo vai dar publicidade para o que foi conversado nessa reuniãozinha aí, nada republicana dos ministros. Mas o grande ponto realmente, o grande fator aqui para mim, é justamente a preocupação do Lula com a imagem dele, na questão mesmo de lidar com essa crise no Rio Grande do Sul, porque o desempenho do governo dele, se melhorasse muito, se crescesse o nível, se tornaria medíocre. Está muito abaixo disso ainda, uma coisa assim pavorosa. O Lula demorou a ir para o Rio Grande do Sul, lá atrás, quando foi, ficou 3 horas, depois meteu o pé, aí voltou de novo com seus ministros, depois saiu fora, não quer saber de ficar lá, uma coisa impressionante. Preferiu ir lá para Alagoas entregar casas ali, Minha Casa Minha Vida. Depois preferiu voltar para Brasília para receber o Alberto Fernandes, que não é nada, não é chefe de Estado, não é absolutamente nada. Enquanto os voluntários estão lá doando o seu sangue, o seu patrimônio, para conseguir socorrer as vítimas. Uma coisa impressionante o quanto o Estado brasileiro está sendo omisso, especialmente o governo Lula. E aí ele fez uma reuniãozinha lá com seus ministros, uma série de pacotes, foi na segunda-feira dessa semana, então olha como eles estão batendo cabeça.
tiveram uma reunião na segunda, agora no sábado de novo tiveram outra reunião para tratar do mesmo tema, ou seja, a repercussão do que aconteceu na segunda não foi boa, ou pelo menos não foi o que o Lula esperava no final das contas, e aí ele quer descobrir, quer entender por que as coisas estão indo mal para a sua imagem. Então certamente ele puxou a orelha dos ministros, pensou alguns outros projetos aí, vai anunciar essas coisas nos próximos dias, sem dúvidas, né? Vamos ver se vão ser medidas reais, efetivas, interessantes ou não pastéis de vento, como foram as medidas que ele apresentou aí na segunda-feira. Aliás, decidiu na segunda, apresentou na quarta. Olha o senso de urgência do cara, né? Mas, enfim, não é nada diferente. Tudo que foi falado, conversado nessa reunião é apenas com viés político e certamente qualquer anúncio que o Lula fizer nos próximos dias a partir do que foi decidido aí, igualmente será com viés politiqueiro, viés eleitoreiro e nada além disso. Mas me diga, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.